Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre opções do mercado sul-americano, que o Cruzeiro é um dos objetivos, do Ronaldo, do Paulo André, buscar atletas no futebol sul-americano, que eu quero comentar aqui, algumas alternativas de jogadores que vêm se destacando em algumas posições que o Cruzeiro vai buscar no mercado. Quero focar aqui muito mais em atletas do futebol colombiano, principalmente, e uma alternativa do futebol paraguaio, alguns que com certeza teria que ter uma compensação financeira, e a expectativa é de que o Cruzeiro tenha uma condição razoável para fazer compras. Já até trouxe aqui no canal que a expectativa é de que seja de uns 10 milhões de reais, com o dinheiro chegando da venda do Thiago, algumas bilheterias muito boas, vendas do mando no jogo contra o Atlético, e também 4 milhões de reais que o Cruzeiro iria comprar o Tinga no último dia da janela. Então, se tinha esse dinheiro para contratar lá em fevereiro, março, com certeza vai ter esse dinheiro agora também. Então, quero aqui trazer um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, e aqui trouxemos, já vamos trazer também vários vídeos como esse aqui, de opções, de reforços e tudo mais. Não significa que esses atletas estão sendo procurados pelo Cruzeiro, e sim que, na minha opinião, poderia ser ótimas alternativas para aquilo que o Cruzeiro busca na sequência do ano. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui também da Leon, que te dá R$ 25 ao você fazer o cadastro, vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição e utilizando o cupom Cruzeiro para ter aí esse benefício e por tempo limitado, para você garantir aí esses seus R$ 25 para apostar em odds a partir de 1,30 a cada real apostado e no máximo de 3. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição da Leon e também no primeiro comentário fixado para você apostar nos jogos do Cruzeiro no final de semana contra o Bahia. Tem a final também entre Manchester City e Inter de Milão lá na Leon, que preparou também ótimas cotações para vocês. Bom, quero começar falando aqui sobre um lateral direito, Cruzeiro procurando o Léo Godoy, e eu acho que uma boa opção no futebol colombiano seria o lateral Aldair Gutiérrez, que de acordo com o SofaScore é o melhor jogador de nota média nessa função no campeonato, Atleta de 24 anos de idade, bem mais jovem, que nesse ano pelo Deportivo Cali tem 22 partidas e 2 assistências. Deixei também aqui no caso, o mapa de movimentação dele, dá para ver claramente que é um atleta que atua aí muito mais pelo lado direito, não tendo tanta profundidade, mas muito mais ali pelo lado defensivo e até um pouco mais da metade ali do meio de campo. Então teria essa questão, Não é um jogador que chega muito até a linha de fundo, nota média de 7,9 lá no SofaScore. Deixei aqui também os números dele da última temporada, onde ele disputou 37 partidas e uma assistência. Além disso, também em 2021, um gol marcado em 28 jogos. Atleta revelado por alguns clubes menores ali da segunda divisão do futebol colombiano, mas vive uma fase muito boa pelo Deportivo Cali, time bem mais conhecido, lá do futebol colombiano, e pelo Deportivo Pereira, que foi a temporada dele em 2021, que é um time também que disputa, competições sul-americanas. Nunca vi o atleta jogar, então não tem como eu vir aqui falar que seria uma ótima opção, porque eu nunca vi, mas estou me baseando pelo SofaScore e pelos números do jogador, que pode vir a ser uma boa opção por conta desses fatores, No caso, uma idade baixa, ter uma nota média muito boa e que, assim, o contrato dele lá com o time colombiano, pelo menos pelo que eu consegui observar, vai até o final do ano que vem, Então, não está tão no final, mas pode acabar tendo uma vantagem se algum time procure, porque não teria um contrato muito longo. Então, daqui a um ano, basicamente, ele poderia assinar um pré-contrato, E é um jogador que vem chamando a atenção, ainda mais por ter esses seus 24 anos de idade. Outra aqui, opção para o meio de campo é a respeito do Juan Zapata, jogador de 23 anos de idade, que é um meia central ali, que atualmente joga lá no Envigado da Colômbia, aquele mesmo clube que o Cruzeiro teve problema com o Guzmán, Então, teria que ver se as relações entre os clubes estão boas, mas um atleta que tem uma nota média também muito boa no SofaScore, e nesse ano tem 2 gols marcados, uma assistência em 20 jogos, temporada passada também com 4 gols em 42 partidas. Não é um jogador de fazer muitos gols, até pela função, que ele atua muito mais como meio-campista central e vem jogando profissionalmente pelo Envigado desde quando tinha seus 19 para 20 anos de idade, e profissionalmente já soma aí quase 90 partidas nesse período, com 11 gols marcados e 7 assistências. Deixei aqui também a nota média dele de 7,32, no caso lá pela equipe do Envigado no futebol colombiano, e dá para ver que ele atua por toda a função do meio de campo, Cai um pouco pela direita, cai um pouco pela esquerda, então o Juan Zapata é basicamente o camisa 10 ali, um camisa 8, um pouco mais recuado aí da equipe do Envigado, e acho que poderia vir a ser uma boa opção
contrato dele é longo e com certeza exigiria uma compensação financeira, né? Que é aquela coisa, nenhum desses jogadores eu acho que seriam valores extremamente caros para o Cruzeiro pagar, mas com certeza teria que ter uma compensação financeira, até por ter contrato, e acho que até igual o Cruzeiro estuda uma proposta para o Léo Godoy, do Estudiantes, então é sim de se esperar que o Cruzeiro ainda tenha deixado uma reserva de emergência aí, né, para contratar alguns atletas no meio do ano, e depois da lesão do Ramiro, do Richard, a expectativa sim é de chegar mais um atleta nessa função. O Juan Zapata não é um jogador extremamente de marcação, mas faz características muito bem para esse meio de campo, parecidas com a do Bruno Henrique, por exemplo, que é um atleta de 33 anos que está sendo especulado. O Juan Zapata teria com certeza um salário menor, mesmo tendo que pagar, acho que num combo ali de um contrato de 2 anos, sairia até mais barato, e é um atleta que está aí com seus 23 anos de idade. Bom, quero falar agora sobre ponta, principalmente pelo lado esquerdo, que foi o que eu mais foquei aqui no vídeo, eu ver a necessidade do Cruzeiro de contar com atletas na ponta, pode ser para a direita também, mas eu foquei aqui na esquerda, e o primeiro é a respeito do Kevin Velasquez, jogador de 26 anos de idade, que vem se destacando lá pelo futebol colombiano, sempre pelo Deportivo Cali. Jogador que desde os seus 20, 21 anos joga lá pelo time profissional. Nesse ano tem 23 jogos, 7 gols e 2 assistências. E na temporada passada também vinha bem, 39 jogos, 8 gols e 6 passes. O camisa 10 do Deportivo Cali e, no caso, o vice-artilheiro do Campeonato Colombiano nessa atual temporada. Então, vem tendo números bons basicamente desde 2019 ali, ó, quando foi o seu segundo ano profissional. Atleta que já tem mais de 180 jogos profissionais pela equipe do Deportivo Cali, marcou nesse período 25 gols e contribuiu, pelo menos pelos números que temos aqui, com 17 assistências. Não são números ruins do jogador, que tem uma nota média também muito boa. No SofaScore, deixei aqui, ó, 7.32, que é uma nota muito boa realmente nesse período, e joga ali, ó, tanto pela ponta esquerda e também pela ponta direita. Teve alguns jogos recentes que ele foi muito bem, igual contra o Júnior Barranquilla, 8.5, ele marcou um gol e deu uma assistência. Então, realmente é um atleta que vem se destacando e não é jogador de 19 anos, 20, 21, que aí se fosse para contratar é aquele famoso 4 milhões de dólares, né, 20 milhões de reais. Não, é um atleta já de 26 anos, o contrato dele vai até o final do ano que vem, então não seria de graça, mas até pelo futebol brasileiro ter uma condição financeira muito boa, para convencer o atleta em relação a salário, com certeza estaria dentro do teto do Cruzeiro para esse ano. Mas mesmo com isso, né, para contratá-lo, aí sim, sempre as transferências baseadas em dólar, então com certeza não seria uma pechincha, não seria nada barato para o Cruzeiro, mas eu acho que valeria a pena tentar um investimento de alguns atletas aí no futebol do sul-americano, né, que é a expectativa do Ronaldo, do Paulo André e também do Pedro Martins. Bom, já indo para a reta final aqui do vídeo, falta apenas 2, eu quero falar aqui sobre mais um do futebol colombiano, que é a respeito do Andrés Sarmiento, acho que é isso, Andrés Sarmiento, jogador de 25 anos, que também é ponta esquerda, que vem se destacando nesse ano pelo América de Cali, 6 gols marcados em 20 jogos, além também de uma assistência, é o vice-artilheiro do futebol colombiano, dos pontas, né, atrás apenas do Kevin, que eu trouxe agora há pouco. E bom, o atleta aí que está com 25 anos e que já teve passagens por vários times do futebol europeu. Eu vou deixar aqui, né, no caso, o histórico dele, surge lá no Atlético Nacional, quando o time colombiano estava muito bem, jogou naquele período menos de 6 jogos e marcou um gol, passou lá para um clube da segunda divisão do futebol belga, depois ele rodou pelo Atlético Nacional, passou ali também um time chamado Cúcuta Deportivo, não conheço, da Colômbia, outras equipes da segunda divisão, e teve um destaque razoável até ir para o Vizela na temporada passada no futebol europeu, onde por lá jogou um pouco mais de 7 meses, 12 jogos, um gol e uma assistência lá no futebol europeu. Então não é um atleta que é consolidado e tudo mais, essa é a primeira temporada dele realmente como protagonista, jogando num time de primeira divisão e sendo titular. Então não é um jogador que eu faria um grande investimento. Não, eu acho que não. Prefiro muito mais o Kevin, por exemplo, que tem 26 anos e já tem um histórico muito maior de jogos e tudo mais. Mas é um jogador que tem contrato, pelo menos pelo que eu vi aqui, pelo Transfer Market, até dezembro de 2023, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato, né? O América de Cali também acho que não faria sentido assinar um contrato muito longo com ele, porque não era um jogador que vinha conseguindo jogar com muita frequência, mais de 20, 25 jogos na carreira nos últimos anos, né? Então,
realmente acho que vai ser um contrato curto, claro, pode ter cláusulas que prorroguem esse vínculo por mais alguns meses, por mais alguns anos, mas é um jogador que eu ficaria de olho. Deixo aqui também o mapa de movimentação do atleta colombiano, muito mais ali pela ponta esquerda realmente. Nesse ano, uma nota média de 6,85 no futebol colombiano, vem chamando a atenção. Acho que pode ser uma alternativa, mas é igual eu falei, né? Um atleta ali um pouco mais arriscado, mas que tem bons números e tem uma idade de 25 anos, pode jogar também na direita, mas o principal dele realmente é por essa ponta esquerda aí. Eu acho que poderia ser uma opção no mercado. E para terminar, tem uma opção aqui do futebol paraguaio, que é a respeito do Héctor Villalba, um atleta que é bem conhecido, tá? Até pensava que ele já era muito mais velho, mas não, tem aí 28 anos de idade, pode jogar na ponta direita e na ponta esquerda, esse aí joga nas duas funções muito bem, tá? Atualmente está lá no Libertad do Paraguai, onde tem nesse ano 9 assistências, 6 gols em 23 jogos, números realmente muito bons, é o melhor atleta do futebol paraguaio nessa atual temporada, também pelo SofaScore, e assim, é um jogador que eu vou deixar aqui, ó, ele surge muito bem na base do São Lourenço, lá em 2015, 2014, vai para o Atlanta United dos Estados Unidos e por lá joga basicamente 4 temporadas. Até que foi bem, em alguns anos lá pelo Atlanta, por exemplo, em 2017 marcou 13 gols em 35 jogos, 2018 8 gols em 33 partidas. Fica lá esse período e logo depois, em 2020, volta para o Libertad, onde desde quando voltou sempre teve uma média de gols e jogos muito boa, né? No total aí foram um pouco mais de 120 partidas. Nesse período marcou também outros 16 gols e contribuiu com 25 assistências. É uma nota, é um número médio de gols e passes realmente surpreendentes lá no futebol paraguaio. E eu fico surpreso como nenhum time no futebol brasileiro nunca especulou ele nem nessa volta em 2020 e nem nesse período que ele vem se destacando, por exemplo, lá no futebol paraguaio. Ano passado mesmo, 25 jogos, 5 gols e 6 assistências. Eu acho que o Héctor Villalba, não sei como que seria no espanhol, né? Acho que seria realmente isso. Poderia ser uma alternativa aí para o elenco do Cruzeiro. O jogador que tem contrato ainda com o Libertad, pelo menos pelo que consta aqui, até dezembro de 2024. Então, mas por um atleta que já está com 28 anos, não sei se seria tão complicado assim se ele quisesse deixar realmente a equipe do Libertad. Acho que poderia chegar a um acordo, um empréstimo ou algo nesse sentido. Vale lembrar também que ele é argentino, nasceu em Buenos Aires, mas defende a seleção paraguaia, onde também já teve algumas convocações. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Quero que você deixe aqui embaixo quem que dessas opções você acha que poderia ser uma boa alternativa para o elenco do Cruzeiro. Se quiser uma parte 2 eu posso trazer aqui também, jogadores já trouxe também, mas posso trazer do futebol peruano, enfim, paraguaio, outras opções do argentino, enfim, aqui no canal. Vou deixar essa outra sugestão que eu já trouxe aqui, ó, atletas do futebol uruguaio e argentino aqui no canal, tá aqui aparecendo na tela para vocês, e outras opções do futebol brasileiro, a expectativa de 3 jogadores para cada uma dessas funções, que seria uma opção para a defesa, um meio campista e um ponta, com opções do mercado nacional, que eu vou deixar aqui na tela. E o link da Leão para você resgatar esses R$25 e começar a apostar hoje mesmo. Valeu, galera!